Lembrando que hoje, como é o dia de ceia do Senhor, eu peço aos pais que tomem aí conta dos seus filhos, para que eles desde já, à semelhança da antiga aliança, né, que quando da Páscoa os seus pais celebravam, e os filhos viam eles celebrando, ele diz, olha, essa é a oportunidade para você depois explicar para os seus filhos o que é que está acontecendo, e eles desde cedo aprenderem esse sacramento. Amém? Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, lá no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Este talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia toda, não só pelos cristãos, não só pelos cristãos, mas certamente por todos, independente deles crerem ou não em Deus ou na Bíblia, né? É um dos textos mais conhecidos da cultura, especialmente ocidental. Porém, é um texto que, embora muito conhecido, sempre tem riquezas espirituais a nos ensinar, e como também disse o apóstolo Pedro certa feita, é sempre bom nós trazermos à memória, mesmo quando nós já tenhamos ouvido sobre ela outras vezes. Amém? Salmo de número 23 diz assim, acompanhe a leitura na sua Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis aqui, lida diante de nós mais uma porção da sua palavra para nossa edificação. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus, por meio dela. Amém. Queridos, se de fato uma certa tradição judaica estiver correto a respeito da circunstância em que Davi, o rei Davi, escreveu este Salmo 23, ela contrastaria fortemente com as circunstâncias, ou a circunstância, em que se encontraram certa vez os discípulos no mar da Galileia. Por quê? Segundo uma tradição rabínica, judaica, Davi escreveu este Salmo 23, quando provavelmente ele estava cercado por um determinado inimigo em um oásis, ou seja, numa região de águas e de pasto, mesmo em meio ao deserto. E ali, ele provavelmente fugindo dos seus inimigos, ele se encontrou cercado por eles. E naquela situação de cerco, ele escreveu este salmo, ou pelo menos lembrando-se disso, dessa circunstância, ele escreveu esse salmo para expressar a sua profunda confiança na providência de Deus, a sua profunda confiança nos cuidados de Deus. E para isso, ele utilizou-se de uma linguagem, além de simbólica e poética, uma linguagem que tinha muita relação com a sua vida pessoal. Lembremos-nos que antes dele ter sido chamado para ser rei, antes de rei guerreiro de Israel e depois rei, ele havia sido, especialmente quando jovem, um pastor de ovelhas. E agora essa imagem vem à sua memória, e por meio dessa imagem, ele escreve este belíssimo e tão conhecido poema que expressa essa confiança absoluta dele nos cuidados providenciais de Deus. Mesmo em meio ao cerco de seus inimigos, se isto for verdade, se essa tradição é verdadeira,
ele então expressa, através dessa poesia, esta confiança. No entanto, como eu disse, essa confiança, ela contrasta com a atitude dos discípulos em uma outra circunstância também de adversidade. E para isso eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, mas mantenha aí a sua Bíblia marcada no Salmo, porque nós vamos voltar para ele. Nosso texto central é o Salmo, mas é importante nessa introdução que você observe esse contraste das atitudes frente às adversidades tomadas pelo rei Davi, em contraste com a atitude dos discípulos em uma circunstância parecida. Marcos capítulo 4, ok? Veja o que nos é dito no versículo de número 38. Marcos 4, verso de número 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Vou repetir: Mestre, não te importa que pereçamos? O que é que nós temos aqui? Se você se voltar aí para o negrito da sua Bíblia, você verá que o título que é dado a essa passagem é Jesus acalma a tempestade. O que é que de fato está acontecendo entre os versos 35 a 41? Os discípulos estão, durante a noite, fazendo uma travessia pelo mar da Galileia. E naquela travessia, eles são pegos por uma tempestade. E essa tempestade faz com que as águas fiquem revoltas. E com medo, então, de afundarem, eles, então, clamam a Jesus. Ocorre que Jesus estava no barco, na polpa do barco, e o texto nos diz, no verso 38, que ele dormia, ele descansava, tranquilamente descansava, enquanto a agitação das águas batia sobre o barco, ameaçando-o de afundar. Nesse momento, meio que desesperados, com uma demonstração de fraqueza de fé, porque Jesus disse no verso 40 que eles não tinham fé, eles então clamam: Senhor, o Senhor não se importa com a nossa morte? O Senhor não se incomoda com a circunstância que a gente está vivendo? O Senhor não se importa com o perigo e a ameaça que estamos enfrentando? Qual era a circunstância? Eles também estavam sob uma circunstância de tribulação, cerco por problemas, tanto quanto Davi estava cercado pelos seus inimigos, ameaçados pelos seus adversários. Mas qual foi a atitude de Davi? Escreveu um poema, escreveu um salmo. E nesse poema, belíssimo salmo, ele começa dizendo: Deus é o meu pastor. Perceberam o contraste? Sob pressão, sob circunstâncias difíceis, diante de tribulação, diante de adversidade, o rei Davi escreveu um poema. E, sob uma circunstância de pressão, de adversidade, os discípulos de Cristo, naquele momento, gritam por socorro e questionam a providência de Deus. E eu pergunto, logo de início, com qual desses dois grupos você se assemelha? Qual é a atitude que mais identificaria com você quando você enfrenta tribulações? A atitude de Davi ou dos discípulos? Quando você passa a tribulação, se sente cercado pelas aflições, pelos inimigos, em situação complicada, você escreve um poema? Você canta louvores? Você confia na providência de Deus? Ou você grita por socorro, demonstrando falta de fé e desconfiança da providência divina em Cristo Jesus? Qual das duas atitudes você toma? Vamos continuar?
para que lá no final nós consigamos responder isso. Por que Davi tomou uma atitude diferente da dos discípulos? Ele nos informa, e é exatamente aquilo que nos diz sobre quem é este pastor e por que é que este pastor, ele oferece essa confiança. Eu e você deveríamos ser desafiados, como cristãos que somos, a confiar em nosso Deus. Veja, Davi começa, e eu aqui não tenho a intenção hoje de entrar nos meandros e nas especificidades da figura, da imagem do pastor e nos detalhes, do cuidado, da lida que um pastor tem com suas ovelhas. Eu quero apenas que você observe o contexto geral dessa figura e como ele usa essa figura e as lições que ele extrai dessa figura, para que você perceba a razão pela qual Davi expressou tamanha confiança no cuidado providencial de Deus. Ele começa, você já notou isso? Ele começa com uma afirmação que nós na teologia chamamos de afirmação teológica. Qual é a afirmação teológica? O Senhor será o meu pastor, é isso? O Senhor talvez seja o meu pastor. Ou ainda, o Senhor foi o meu pastor. É isso que ele fala? Não. O Senhor é o meu pastor. Aqui ele não tem nenhuma dúvida acerca do papel que Deus exerce sobre ele. O Senhor é o meu pastor. E a figura que ele faz uso remete-nos a todo o processo de cuidado de um pastor com as suas ovelhas. E aqui, por isso, eu não quero entrar nos detalhes, como eu disse. Mas, em essência, o que o pastor fazia era cuidar bem das suas ovelhas até o momento em que ela estivesse preparada, ou para que ela fosse sacrificada ao Senhor, ou para que a sua lã fosse retirada para servir, então, de cobertor contra o frio para o povo de Deus, ou então quando ela estivesse preparada para o abate, para alimento do povo de Deus. E ele cuidava dela em detalhes, com um cuidado excepcional, com um cuidado pessoal, preocupado com o bem-estar dela. Por isso, Davi então diz: Ele é o meu bom pastor. E por ele ser o meu bom pastor, Davi vai dizer que ele tinha dois tipos de sentimentos, por saber que Deus era o seu bom pastor. Veja, primeiro, qual era o sentimento de confiança que Davi tinha a respeito de Deus? Ele vai dizer para nós que, por ser Deus o seu pastor, ele podia ter a certeza de que Deus estaria com ele sempre. Versículo de número 4. Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. E mais ainda, porque Deus é o meu pastor, o seu cajado me consolará. E ainda mais, um terceiro motivo a gente poderia apontar aqui. Porque Deus é o meu pastor, Deus fará com que eu experimente bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. Versículo de número 6. Não é? Então, veja, porque Deus é o meu pastor, eu sei que Ele estará comigo sempre. Porque Deus é o meu pastor, seu cajado me consolará. Porque Deus é o meu pastor, Deus fará com que eu experimente bondade e misericórdia por toda a minha vida. Mas a pergunta que eu quero que você perceba aqui é: o que gerou tamanha confiança em Davi, para que em uma circunstância de tribulação, lembrem-se, se, como eu disse, a tradição judaica estiver correta, e Davi realmente tivesse escrito esse salmo diante de um cerco de seus inimigos, ele está então dizendo para nós que ele confia plenamente neste Deus e se sente em paz e seguro neste Deus que é o seu pastor,
E ele vai nos dizer por quê. Porque esse pastor, ele faz 3 coisas pelas suas ovelhas, que eu creio que são as mesmas 3 coisas que o nosso pastor faz por nós. Nosso pastor não sou eu, nosso pastor é Jesus. Porque essa mesma figura do pastor é utilizada para descrever o Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se você ler o Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus será descrito como o bom pastor, aquele que dá vida em abundância e dá vida pelas suas ovelhas. Portanto, esta figura atribuída por Davi ao Pai, na Antiga Aliança, Antigo Testamento, agora no Novo Testamento é atribuído ao Filho, Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Então, o que gera essa confiança? O que esse bom pastor fez ou fazia por Davi, que gerou nele esta absoluta confiança na providência de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis? A primeira delas tem a ver com Davi se sentir assim, ou seja, Deus é meu pastor, e por ser eu meu pastor eu tenho paz e tenho confiança nele, porque ele me dá sustento e provisão. Ele me dá sustento e provisão. Veja a linguagem que ele vai usar. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Por que é que essas ovelhas estão em pastos? Óbvio, esse pastor saiu com as suas ovelhas pela manhã para conduzi-los ao pasto. E uma ovelha ou um gado está no pasto para se alimentar, para comer. E esse pastor escolheu o melhor pasto, o melhor local para que elas pudessem pastar, para que elas dali extraíssem o seu sustento, o seu alimento. Portanto, o pasto verdejante quer dizer que eles foram conduzidos até o lugar onde eles haveriam de se alimentar do bom alimento. Mas mais, ele vai dizer então, logo na sequência, além de lhe conduzir ao pasto, ele também conduz, leva-me para junto das águas de descanso, e lá refrigera a minha alma. Não é isso? Veja outra imagem. Além dele então levar para o lugar onde a grama, o pasto era bom, o pastor da ovelha também sabe a hora de conduzir as ovelhas para beber água. Não é? E aí, além de ele beber água e se aliviar com a água, ele também utiliza-se da água para descansar. Quando é que você costuma beber água? E aqui está uma necessidade que nós deveríamos fazer com mais frequência. Muitos de nós, muitas vezes, bebemos muito pouca água, né? Eu que o diga. A gente passa o dia inteiro e acaba se esquecendo de tomar água. Isso faz mal, principalmente para o aparelho urinário, né? Então, tome muito cuidado, porque às vezes infecções urinárias acontecem porque você bebe muito pouca água, né? Tome muito cuidado. Mas, em geral, a gente toma água porque está com sede, porque está cansado, porque está um pouco esgotado. E quando você para tomar água, é um momento em que você dá uma descansada, né? Pensa aí, já que a gente está na Copa, na imagem dos jogadores, né? Você já notou que quando um jogador sofre uma contusão no meio do campo, e aí os massagistas precisam entrar, o que é que acontece com os restantes dos jogadores? Eles correm para a lateral para tomar uma aguinha, para dar uma relaxada e descansar um pouquinho, né? Ou seja, a água também é a figura de descanso, de relaxamento, de momento em que você recupera as suas energias e a sua força. E aqui ele está dizendo que além de ele oferecer a comida, ele também oferece a bebida. Veja, meus irmãos, que essa figura não é à toa. O que é que Mateus capítulo 6, dos versos de número 25 ao verso 33 nos ensina? Não estejais ansiosos por coisa alguma, com que haveis de beber, comer e vestir. E por quê? Porque o vosso Pai oferece tudo isso para vocês. Não é exatamente a mesma ideia? Por que é que Davi, então, confiava absolutamente em Deus, mesmo sob circunstância de adversidade?
porque ele sabia que de Deus vem o sustento e a provisão, que de Deus vem o recurso, que de Deus vem o alimento, que de Deus vem aquilo que ele necessita para sobreviver dele, de Deus em todas as coisas. E se tem alguém que deveria saber disso, este alguém somos nós, que cremos na palavra e na verdade de Deus. Se tem alguém que não deveria duvidar, este alguém somos nós. Nós não deveríamos, não só duvidar como duvidou os discípulos, lá em Marcos capítulo de número 4, verso 38, como também, muitas vezes, duvidou o próprio salmista, né? A gente vê isso no Salmo 131, por exemplo, verso 1, o salmista vai dizer: até quando, Senhor, tu esquecestes de mim? Nós não deveríamos duvidar, porque de Deus vem a nossa provisão, de Deus vem o nosso sustento, de Deus vem todas as coisas que nós precisamos, nós que cremos nele. E essa fé deveria estar arraigado no nosso coração, no seu coração, para que nos momentos em que você se sentir cercado pelos seus problemas, no momento em que você perceber que as tribulações estão chegando até você, no momento em que você perceber que parece que você está rodeado de situações difíceis, de conflitos e de tensões, você cante louvores ao invés de reclamar de Deus. Amém? Além disso, ele então vai dizer, e portanto, então, que ele como pastor, Deus como pastor, inspirava nele confiança absoluta, primeiro porque Deus cuida e sustenta, mas também porque Deus o guia, o dirige e aponta o caminho. Quer ver? Veja o que ele diz no verso 3. Além dele oferecer o pasto e além dele oferecer a água, ele também guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus é quem nos guia. Deus é quem nos dirige. Qual é a imagem que ele tem aqui? É o pastor que vai à frente e não atrás. O pastor daquela época vai à frente das ovelhas e cantando ou falando o nome das ovelhas ou trazendo alguns bordões, ele então segue à frente e as suas ovelhas o seguem. Jesus mesmo disse isso também lá em João capítulo 10. As minhas ovelhas me conhecem, eles ouvem a minha voz e me seguem. Portanto, o texto está dizendo que Davi se sentia seguro de modo absoluto em Deus, porque ele sabia que Deus o dirigia, que Deus estava em seu caminho, que Deus é quem estava apontando a direção para ele seguir. Pergunto: você tem essa convicção? Olha para a tua vida, para o rumo que ela tem tomado, para onde ela está caminhando. Você acha que Deus está dirigindo ou apontando este caminho para você? É muito fácil, muitas vezes, nós dizermos isso, né? Para muita gente, com facilidade, ela diz assim: não, esse é o caminho de Deus para mim, é para onde Deus está me guiando. Mas nem sempre é de fato o caminho de Deus. É o caminho dela que ela está confundindo com o caminho de Deus. Mas para ser caminho de Deus, você precisa responder se esse caminho de Deus é veredas de justiça. Esse caminho que Deus está mostrando, apontando para você, é veredas de justiça? Ou seja, é um caminho da verdade, é um caminho da bondade, é um caminho da correção, é um caminho da vida espiritual, ou é um caminho que agrada e satisfaz os desejos carnais de seu coração e os sonhos mais humanos da sua vida? São veredas da justiça ou não? Porque tem gente que atribuirá as realizações dos seus apetites, sonhos e desejos a Deus, dizendo: Deus que está me apontando, Deus é quem está me conduzindo. Mas você precisa ter essa convicção, se elas são caminhos de justiça. Se forem, lembre-se, Deus está dirigindo a sua vida, Deus está mostrando o seu caminho. Pastor, e qual é a forma de Deus fazer isso na vida do seu povo? Não tem outra senão por meio das sagradas
Escrituras. A palavra de Deus é a maneira de Deus dirigir o seu povo, guiar o seu povo, mostrar a verdade ao seu povo, iluminar o seu caminho. Não diz o salmista? Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Né? É por meio da palavra que Deus nos dirige, é por meio da palavra que Deus nos diz como devemos viver, é por meio da palavra que Deus nos diz o que devemos desejar. E a pergunta que eu faço é: você está seguindo este caminho? A palavra de Deus orienta você acerca de que passos você deve dar, que direção você deve tomar, que escolhas você deve realizar em sua vida? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a confiança de que Deus estava dirigindo a sua história de vida fez com que Davi, em circunstâncias de pressão, ao invés de reclamar da providência, escrevesse uma poesia. Em terceiro lugar, este pastor também, segundo Davi, o livra do mal. Além de oferecer provisão e sustentação, além de o guiar, o dirigir e apontar o caminho, este Deus, Ele também livra do mal. Verso de número 5 e 6, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Livra-nos do mal. Essa é a figura que Davi também usa e associa com a figura do pastor. Deus preparando para ele uma mesa para confrontar e mostrar-se vitorioso sobre seus adversários. Portanto, ele diz então que Deus sustenta, provê. Ele diz então que Deus guia e dirige. E ele diz que Deus livra ele do mal. Veja, em que momento ele está dizendo que Deus livra do mal? No momento em que, muito provavelmente, segundo a tradição judaica, ele estava cercado pelos seus inimigos durante a noite em um oásis. E ele canta e escreve esse salmo dizendo que Deus o livraria dos seus inimigos. Deus o livraria do mal que lhe estava cercando. Quando você passa por situações de dificuldade, quando você passa por situações de luta, você tem essa esperança de que, muito embora naquele momento você não esteja legal e as coisas não estejam bem, você também expressa essa confiança de que Deus vai te livrar, Deus vai te socorrer, Deus vai te dar vitória, Deus vai te tirar daquela situação? Você tem essa confiança no seu coração? Isso é fé. Se você tem essa confiança, isso é a verdadeira fé. O verdadeiro crente deveria alimentar-se desse tipo de esperança. De que Deus haverá sim de livrar. Deus haverá sim de fazer com que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas. Se nós fizéssemos isso sempre, ou se esse sentimento de fé de Davi estivesse no nosso coração, certamente nós teríamos muito mais capacidades de resistir, por exemplo, às contrariedades da vida e os efeitos psíquicos e emocionais que as contrariedades da vida produzem. O desânimo, a tristeza, a angústia, a depressão. Por quê? Porque a nossa confiança de que Deus haverá de nos livrar, Deus haverá de nos dar a vitória de nossos inimigos, porque Ele é o nosso pastor. Ele não foi, Ele não será. Se Ele fosse, Ele é o nosso pastor. Nós deveríamos, ao saber disso, nos sentir mais seguros. Isso criaria em nós uma carapaça, ou seja, uma couraça mais resistente às ameaças dos dramas da vida. E esse é o desafio da fé, de se escourar nisso, de confiar ainda mais neste Deus que é o nosso bom pastor. Nossos dias, meus irmãos, não são dias fáceis. Nossos dias têm oferecido a nós, como igreja, enormes desafios. Nossos dias são, inclusive, incertos, como nação, como povo, até mesmo como igreja. Não sabemos o que virá pela frente, do ponto de vista econômico,
do ponto de vista moral, do ponto de vista político e do ponto de vista espiritual. Mas uma coisa eu sei, Deus é o meu pastor. Deus vai cuidar do seu povo. Deus vai dirigir o seu povo. Deus vai sustentar o seu povo. Deus vai dar vitória ao seu povo contra o mal. Você crê nisso? É assim que você vai viver a sua vida? É com essa certeza que você vai celebrar o Natal deste ano de 2022 e o fim de ano e o começo do novo ano? Eu espero que seja, em nome de Jesus. Porque esse é o desafio da nossa fé. E esse desafio está aqui ilustrado pela experiência do rei Davi, que nós, como crentes, deveríamos aprender. E para encerrar, pergunto mais uma vez, para que você responda no seu coração. Quando você passa por situação de tribulação, quando você se vê cercado de problemas, qual é a atitude sua? Você canta louvores, escreve um poema e canta louvores? Ou você desconfia e reclama da providência de Deus? Você faz como Davi? Ou faz como os apóstolos? Eu espero que vocês façam como Davi. Se você não tem o dom para escrever um poema, recite um que já esteja escrito. Por exemplo, o Salmo 23. Se você não consegue recitar o Salmo 23, cante louvores. Ou no mínimo, expresse confiança absoluta de que o Deus que é teu pastor vai cuidar de você. Vai te dirigir, vai te dar vitória. Em nome de Jesus, não sigamos o exemplo, naquele momento pelo menos, dos apóstolos, que duvidaram e questionaram a providência de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes, para termos a vitória, para chegarmos em um lugar de descanso, é necessário passar pelo vale da sombra da morte. Mas se isso for necessário, o Senhor estará conosco e nos dará a vitória final, de tal modo que nós concluamos a nossa vida, como Davi concluiu: bondade e misericórdia certamente seguirão a minha vida, porque Deus é o meu pastor. Feche os seus olhos, abaixe sua fronte em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai. Engrandecemos ao Senhor pela sua palavra nesta noite. Pedimos, Pai, que o Senhor produza pela obra do Espírito Santo no coração de cada crente aqui presente esta mesma confiança que havia no coração de Davi, por ter ele, o Senhor, como seu pastor, que cuida, que supre, que sustenta, que dirige, que aponta caminhos, que está conosco no caminho, que livra do mal e que faz cumprir a bondade e a misericórdia em suas vidas. Ó Deus, não permita que muitas vezes, diante das circunstâncias difíceis ou cercados por pressões e tribulações, nós façamos o que fez os apóstolos naquele momento: duvidou e questionou a tua mão providencial. Às vezes, é verdade, Pai, a vida nos reserva vales de sombra de morte, mas o Senhor vai estar conosco e vai nos levar para o pasto de descanso. Abençoe-nos, Pai, com esta verdade. Cria em nós esta fé, produza esta confiança em nossos corações, para que quando nós nos vermos cercados por tribulações e adversidades, cantemos louvores ao invés de reclamar do Senhor. Assim nós oramos e pedimos que assim aconteça com os irmãos que aqui estão presentes, com esta igreja e também em nome de Jesus. Amém.